bem-vindos. Esse é o podcast DevOps no Dia a Dia. Meu nome é Fernando. Esse é um canal, como vocês já sabem, é um canal para a gente falar um pouquinho das estratégias de como acelerar a redução do tempo de entrega de software. E aqui no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos temas que, mesmo com o avanço de cloud, né, a gente vê em muitas empresas ainda a gente ter um ponto de gargalo para a entrega de software que diz respeito à entrega de infraestrutura. Muito já se tem feito com o avanço de cloud. Muitas empresas estão experimentando essa nova tecnologia de migração das aplicações para a infraestrutura de nuvem, mas o fato é que uma migração como essa ela não é feita de uma hora para outra. Então existem muitos projetos piloto que são conduzidos para fazer essa migração, para tomar conhecimento de quais são os benefícios que o impacto de um ambiente de nuvem pode trazer, mas principalmente pelo lado da automação, né? A automação ela traz muita velocidade para a entrega de infraestrutura, então esse é um dos pontos que mais tem sido questionados ou aparece como um dos pontos de obstáculo para a entrega de software, né? Para a redução do tempo de entrega de software e acelerar essa entrega de software. Mas falando um pouquinho sobre o ponto de automação, com relação à infraestrutura, seja ela em nuvem, seja ela on-premises, existe um avanço muito grande nesse aspecto de provisionamento de infraestrutura, que é chamado de infraestrutura como código, né, do inglês, o Infrastructure as Code. Mas o fato é que, assim, no mundo de administração de infraestrutura, a automação ela não é novidade. A novidade, muitos dos sysadmins, né, dos administradores, têm no seu dia a dia, de forma corriqueira, utilizar uma série de scripts. Muitos dos engenheiros de infra gostam e se beneficiam de scripts de automação para acelerar atividades do dia a dia. Mas o DevOps ela trouxe uma maneira diferente da gente enxergar isso, um nível diferente de automação, que é a infraestrutura como código. Então, basicamente, o que a gente está falando aqui é de começar a trazer uma cultura para o ambiente de engenheiro de infraestrutura, que é uma cultura utilizando as mesmas abordagens, as mesmas técnicas que são implementadas pelos desenvolvedores. Então, a gente está falando de trazer para a infraestrutura uma abordagem de programação que vai ajudar a alavancar justamente as práticas de dev para esse mundo de infraestrutura. Por exemplo, o uso de controle de versão. Até pouco tempo atrás, a gente não via os engenheiros de infraestrutura, mesmo aqueles que já se valiam e se beneficiavam de scripts para fazer automação, não era comum utilizar um controle de versão para garantir ou fazer a manutenção do histórico e o controle de versão daquilo que ele implementava e colocava para rodar, né? Do ponto de vista do desenvolvedor já é completamente diferente. Por quê? É completamente insano a gente pensar num time de dev que não mantém o código no controle de versão. Dado a ocorrência de problemas que tem, para fazer controle de versão, é necessário trabalhar com estruturas de baseline para entender no momento em que um código foi entregue, qual era o conteúdo dos arquivos do código-fonte que fazem parte daquela versão, também fazer o controle de bugs que aquela versão tem e você conseguir fazer a mudança, né? Voltar para uma versão anterior, se você atualiza e corrige os bugs, gerando uma versão nova,
qual é a versão do seu artefato que corresponde à versão que está em produção. Então, com toda essa técnica, vamos dizer assim, né, passa agora a ser de uso e de benefício também dos engenheiros de infraestrutura, né? E quando a gente fala de tratar a infra como código, é um ambiente de desenvolvimento, né? É poder utilizar uma IDE, passa a ser super estratégico, né? E benéfico executar testes de infraestrutura, coisa que até pouco tempo não se fazia, porque o gerenciamento da infra, basicamente toda a construção era feita de forma manual, fazia teste muito pontualmente em algum ponto da infra que realmente fizesse sentido, ou um ponto mais crítico, para se certificar que realmente a gente tem o funcionamento correto da infraestrutura. Mas agora o uso de IDE, execução de testes de unidade, de integração como parte do pipeline de continuous delivery, por exemplo, passa a ser algo mais corriqueiro do dia a dia, principalmente para quem já está num ambiente com uma maturidade mais avançada do uso dessas práticas e dessas tecnologias de infraestrutura como código, né? Então, existem várias ferramentas para se configurar os servidores a partir do zero, de forma totalmente automática, né? Então, tem ferramentas aí de mercado de ponta, como o Terraform, por exemplo. Você tem o Puppet, né? Você tem o Chef, são ferramentas que te ajudam a fazer a construção de servidores a partir do zero, de forma totalmente automatizada a partir do script, né? Bom, e aí a gente tem ainda com servidores virtuais, servidores em nuvem, com a própria tecnologia de containers, né? Tudo pode ser criado, alterado e destruído via programação, né? Então, o ponto-chave aqui é que a gente passa a ter um ativo, né, super expressivo no controle de versão, que agora é a nossa infraestrutura, né? E todo mundo pode olhar, consultar, e agora esse artefato ele passa a ser reflexo do que a gente tem no ambiente. Importante, assim como o processo de continuous delivery, né, é justamente o ponto de começar a trazer maior confiança de que os nossos ambientes, seja os ambientes não produtivos ou o ambiente produtivo, né, eles sejam idênticos, porque eles foram criados eles passam a ser criados a partir da mesma fonte. Então, o conceito muda um pouquinho, né, para aquela questão de intervenção manual na infraestrutura. A proposta é parar de configurar qualquer coisa manualmente e que possa ser feito via script, justamente para manter a consistência, né, e evitar erros manuais. Porque se faz uma alteração, imagina a quantidade de servidores hoje, seja nos ambientes produtivos, seja no ambiente não produtivo, que as empresas possuem para fazer as suas esteiras de teste e seu ambiente de infraestrutura de produção. Fazer intervenção manual, isso incorre que você precise ter um processo documentado para que essa intervenção ela não se perca e seja replicada para os demais servidores, né? Só que a gente sabe, evidentemente, que no dia a dia isso é impraticável, né? Porque você tem um número enorme de servidores para tomar conta, seja no parque de produção, seja no parque de não produção. Além disso, você tem as atividades de suporte, né? E você tem os projetos andando em paralelo. Então, o que a gente precisa é de agilidade e consistência, né, para a liberação desses ambientes, para que a gente consiga efetivamente acelerar o processo de entrega de software, né? Então, agora, colocando a infraestrutura dentro do controle de versão, a gente pode fazer a execução via
pipeline de CI, CD, testar e em seguida implantar. E fazer isso parte da esteira, né? Eu posso fazer o provisioning da infra no meu pipeline. Primeira coisa que eu faço é fazer o provisioning da infra e na sequência a gente testa a infra e na sequência a gente instala a aplicação, o sistema, e testa a aplicação e segue com o pipeline, né? Mas se a gente olhar para um cenário, para exemplificar ainda mais a necessidade de se trabalhar com esse tipo de tecnologia, infraestrutura como um código. Então a gente tem um cenário de um projeto simples para fazer uma atualização de rede envolvendo aí uma dúzia de equipes, que normalmente as equipes de infra são bem segregadas e quando toca na infraestrutura, dependendo da parte que toca na infraestrutura, provisionamento de um hardware novo, inevitavelmente você envolve as equipes de infra, mais as equipes de storage, mais as equipes de rede, enfim, são bastante times que precisam ser envolvidos. Mas pensa numa seguinte mudança tradicional aí, né, de atualização de rede. Então a primeira coisa que você faz, né, primeiro baixar os serviços, os sistemas, né, depois baixar o serviço de banco de dados, depois os servidores, baixar os servidores propriamente dito, depois a parte de storage e a parte de rede. Troca o equipamento de rede e em seguida a gente coloca tudo de volta na ordem inversa. O que acontece? Os desenvolvedores testam seus aplicativos para ver se está tudo bem, depois que fez todo o processo na ordem inversa. Agora para pensar em todos esses pontos que afetaram e precisaram de intervenção para realizar essa mudança. Quantos pontos a gente tem que são pontos de falha dentro dessa mudança? E após a liberação da nova infraestrutura, normalmente o que a gente faz é pedir para os desenvolvedores testar a aplicação, os usuários testar as aplicações, e a gente começa a ter pequenos problemas de ajuste, né? Seja endereço de firewall, liberação de porta, seja configuração de conta de aplicação, enfim. Alguns pequenos ajustes sempre são necessários serem executados para que a gente consiga colocar a aplicação no ar. Por quê? A gente não está acostumado a testar a infraestrutura. A gente faz do jeito que a gente sempre fez, tenta documentar ter um nível de documentação mais consistente possível, mas nem sempre isso se apresenta de forma adequada e gera esses pequenos ajustes para a gente colocar a aplicação no ar. Então, o fato de agora começar a pensar na infraestrutura como parte de teste de um rollout, de uma alteração, de uma mudança, né, é a mesma forma que o desenvolvedor sempre pensou, né? E aí tem a possibilidade de a gente aumentar a velocidade e aumentar a qualidade, né? Por que a infraestrutura como código ela realmente passou a ser um ponto-chave, um ponto importante nesse aspecto? Porque já é sabido, né? Historicamente, o gerenciamento de infraestrutura é um trabalho árduo, né? Um trabalho penoso, como eu falei, ambientes volumosos, com muitos servidores, seja no ambiente não produtivo, seja no ambiente produtivo, e os administradores de sistemas, os sysadmins, fazer toda essa gestão de forma manual, fazer toda a configuração de forma manual, é muito complicado hoje no dia a dia, né? Conforme eu falei. Quais são os principais problemas que a gente vê, né? Primeiro, a questão de custo, né? Você vê aí ainda alguns times de infraestrutura com muitos profissionais, né, para fazer as tarefas, para poder dar conta das tarefas do dia a dia em cada passo desse processo de administração, seja engenheiros de rede, engenheiros de manutenção de hardware, né? Então,
obviamente, você tem um número grande de analistas. Para fazer a gestão desses analistas, você precisa ter o gestor, né? E toda essa cadeia produtiva recebe um salário, né? Evidentemente. Então já dá para a gente imaginar, né, o valor que fica, principalmente o custo de um data center, né, envolvendo tudo isso que a gente está falando. Outro ponto que a gente deve considerar, que sempre aparece, é a escalabilidade e disponibilidade, né, que sempre incorre, o que vem à tona é a velocidade, né, ou seja, a concorrência desses analistas em atividades manuais de configuração versus a quantidade de máquinas, versus as atividades de suporte, versus as atividades de projeto e manter os servidores no ar, né? Outro ponto importante é a questão da inconsistência. Se a gente tem muita gente envolvida no deploy de configuração, fatalmente a gente vai ter discrepância e isso é inevitável, tá? O mesmo servidor com configuração, a mesma esteira de servidores tratando de um conjunto de aplicações com parâmetros, com configurações diferentes, né? Então, partindo desses itens que eu comentei aqui, é realmente desafiador a gente trabalhar com aceleração do tempo de entrega de software, né? Mas os benefícios que a infraestrutura como código traz é justamente a velocidade. Então, através da infraestrutura como código, a gente tem a possibilidade de provisionar uma infraestrutura de forma muito rápida a partir de script. A gente pode fazer isso para qualquer ambiente, de desenvolvimento à produção, passando pelos ambientes de QA, passando pelos ambientes de User Acceptance Test, né, UAT, né. Isso traz mais consistência, porque o processo manual ele incorre em erro, né. E uma vez que a gente começa a trabalhar com essa questão de automação via script, a gente começa a colocar os arquivos de configuração como sendo ponto de fonte primária de informação, fonte de verdade, a partir do meu código, assim como o desenvolvimento tem o código-fonte como verdade para as versões dos sistemas dele, por isso que usa controle de versão, repositório de código-fonte, justamente para manter a integridade e, através do histórico, você saber exatamente na linha do tempo as versões que você teve e essas versões por que ambientes passaram, qual é a versão que representa meu código de produção. A mesma coisa vale para a infraestrutura agora. A responsabilidade. Se eu tenho muita gente metendo a mão na infraestrutura, fica difícil de rastrear no dia a dia o controle de mudança, etc. Quem fez o quê? É um processo de gestão manual, task a task, por exemplo, usando práticas do ART como gestão de mudança. Mas quando você tem um provisionamento a partir de script e com o código-fonte gerido a partir de um repositório, você tem de forma bem fácil a auditoria de quem mexeu no código-fonte. E um dos pontos que acaba refletindo é justamente trazer mais eficiência para o ciclo de desenvolvimento de software. Então a gente passa a ter um provisionamento de infra rápido, seja para esteira tradicional, para ambiente específico. Inclusive, se eu tiver uma novidade a partir de um projeto com uma necessidade nova, mais robusta, específica para um determinado tipo de projeto, onde, por exemplo, vamos precisar testar novos volumes, e para isso a composição do hardware passa a ser uma composição específica, maior, para escalar a aplicação que está sendo construída, para fazer, por exemplo, testes não funcionais para ver se aguenta a capacidade.
a infraestrutura como código vai te dar muita agilidade para fazer isso, né? E com isso a gente conecta novamente com a questão de acelerar o tempo de entrega de software, né? A gente tem um custo menor, o gerenciamento da infra passa a ser através de scripts. Então, se você tem uma automação com infraestrutura como código e ainda fazendo tanto on-premises e se quiser fazer uma combinação com nuvem, mas pensando nos recursos, na utilização dos recursos de forma bem planejada, então você tem um melhor dos mundos aí, um mix de baixar o custo com uma aceleração grande de provisionamento de infraestrutura. Agora, por que tudo isso, né? O ponto é que nos dias de hoje, a cada dia que passa, a complexidade ela só aumenta, né? Hoje, com a complexidade que a gente tem nos nossos sistemas distribuídos, arquitetura de microserviço, virtualização, nuvem, container, tentar acompanhar manualmente, né, manter o modelo tradicional de alguns anos para se trabalhar nos dias de hoje é ineficiente e praticamente impossível, né? É pedir para ter problema, é aquilo que eu falei, vai precisar de uma quantidade de analistas grande, né? Ao contrário em que a gente vê aí empresas que, ao adotarem esse mix de infraestrutura como código on-premises e também já pensando em fazer migração de nuvem, conseguem dar conta das atividades, né, após a curva de aprendizado, com contingente com um custo muito menor, né, com contingente de pessoas e custo muito menor. Bom, vamos passar para o próximo ponto. Um dos pontos para a gente comentar aqui também é o que a gente chama de Immutable Deployment, né? O coração da automação da infraestrutura é uma área que a gente chama de Configuration Management, né? Gestão de configuração. E tem muitas abordagens para se construir infra, manter, atualizar a configuração e implantar os sistemas nelas, né? Então a gente tem o provisioning, o provisionamento, né, que é o processo de tornar um servidor pronto para operação, e aí já inclui tudo que ele precisa, seja nível de hardware, SO, serviço, conectividade de rede, deploy tradicional que a gente já conhece, processo de implantação de forma automatizada das aplicações, a orquestração é a forma com que a gente tem de orquestrar, é a forma que a gente tem de forma automatizada encadear várias atividades que fazem parte de um setup, de um deployment, né? Encadear várias atividades de operações de forma coordenada, isso que é uma orquestração. A computação em nuvem ela deu uma padronizada nessa parte de automação, usando um modelo declarativo, né? Que pode ser utilizado para a construção da infraestrutura. Todas elas, a Amazon, Azure, tem o seu modelo de criação de infraestrutura. E a pergunta que surge é, com relação à gestão de configuração, o tema gestão de configuração, por que eu preciso usaria um modelo para infraestrutura, outro modelo para sistemas e outro modelo para sistema operacional? É aí que vem a questão, para ajudar muito, né, a questão tanto de liberação de aplicação como troubleshooting de aplicação, a tecnologia de containers, né? Então, é uma arquitetura baseada em container. O servidor ele se torna cada vez menos uma parte da equação, porque os sistemas eles são empacotados dentro de um container, que a gente chama, com uma infraestrutura mínima, só aquilo que precisa do SO,
que a máquina precisa do SO para funcionar, numa infra de VMware, numa infra física, e a gente tem todos os arquivos de aplicação e arquivos de dependência que a gente precisa para funcionar a minha aplicação dentro de um container, né? Então, isso, quando a gente tem esse mecanismo, é o que a gente chama de infraestrutura imutável, porque a máquina por si só, ela tem só o que ela precisa do SO, e toda vez que eu preciso gerar uma nova versão da aplicação, eu passo ela pelo pipeline e gero a nova imagem dela de container a partir dos gerenciadores de build que a gente tem hoje no mercado, por exemplo, o Maven, né? E a gente faz o registro dessas imagens de container, por exemplo, de Docker, nos registros, né? Nos Docker Registrations, ou nos próprios Docker Registry, perdão, ou nos próprios repositórios que fazem gestão de dependência hoje, como o Artifactory, o próprio Nexus, que também já estão prontos e capacitados para armazenar imagens de container. Então, da mesma forma em que eu guardava um binário e fazia a gestão de dependências dos meus binários, eu faço a minha gestão de imagens para container. Ok? Então, de novo, é todo um processo que não tendo essa parte do container, principalmente, é uma parte que vai liberar as equipes de muito tempo perdido em troubleshooting, ajudando a entender quais são os tipos de dependência, versões de arquivos que faltam, né? Uma outra aplicação interessante dessa parte de container pode ser pensada para a infraestrutura de continuous integration, porque os servidores centrais, para se fazer o build das aplicações nessas diversas plataformas, né? Então você tem a plataforma Microsoft, a plataforma Linux, você tem as plataformas mobile. Para cada um, você tem dentro da Microsoft, você tem o .NET Core, você tem NPM, você tem uma série de bibliotecas hoje, dada a sofisticação da arquitetura de aplicação distribuída, e é um trabalho bem penoso manter as diversas versões de todas as dependências que essas plataformas precisam para se buildar as aplicações. Então você pode usar a estratégia de container, que você vai ter dois grandes principais benefícios. Você vai conseguir fazer a gestão de dependência, toda vez que você precisar buildar uma aplicação com um conjunto de dependências, é só você construir um cardápio com as imagens de container com as versões das dependências que você precisa, e você vai escalar também o teu serviço de build para as aplicações. Tá legal? Então, para a gente fechar aqui, a gente tem o último ponto, que é a questão das boas práticas, né? Para a gente finalizar aqui. Então, o que é importante? Para finalizar com boas práticas aqui. Primeira coisa, usar o repositório de código como fonte primária de informação, assim como o desenvolvimento faz com os sistemas dele, a infraestrutura passa a fazer com os scripts de infraestrutura. Então, repositório de código, testar e monitorar são atividades que passam a fazer parte da infraestrutura, assim como os desenvolvedores fazem. Ou seja, a gente está unindo aqui, né, os times de infraestrutura e de operações sempre resolveram os problemas através de ferramentas específicas de infraestrutura, e o time de desenvolvimento colocou o sistema no ar através de código-fonte, das práticas de desenvolvimento de software. O que a gente está fazendo aqui agora é unir essas duas disciplinas
e extrair o melhor dos dois mundos aí para a gente ter soluções que efetivamente ajudem as companhias a elevar o nível de gestão de infraestrutura, para o que no final da conta, no final do dia, o que interessa é o resultado que os sistemas das companhias trazem para a gente, através de uma implementação e de uma infraestrutura resiliente. Tá legal? Então esse foi o nosso episódio de hoje do nosso podcast DevOps no dia a dia. Espero que tenha trazido valor para você. Comenta, compartilha e a gente se encontra em breve. Até mais.